Olá, tudo bem? Você reconhece o valor da paciência na sua vida? Como você reage face às dificuldades ou às situações que surgem em sua vida? Você costuma tratar outros com paciência? Ou tem tido a tendência de ser impacientes, principalmente com aqueles que você considera lentos demais? Analisar esse assunto é muito importante para nós, porque vivemos hoje em um mundo onde as pessoas tendem a não serem pacientes, nem consigo mesmo, nem umas com as outras. Nós observamos essa característica logo presente, inclusive, na vida de muitas crianças, que os pais não sabem dizer não na hora certa e que muitas vezes ficam impacientes quanto a receberem tudo o que querem, exatamente no momento que querem. Essa característica, infelizmente, tem levado as pessoas ao longo do tempo a não aprenderem, a não verem e nem a reconhecerem o valor da paciência. A paciência é uma virtude encontrada na Bíblia como sendo uma característica ou uma capacidade de se saber esperar. É interessante que no passado houve um profeta de Jeová chamado Miqueias, em que ele viveu em um período na sua vida que o exercício da paciência se mostrou algo imperativo. Miqueias encontrava-se em um período em que a nação de Israel, totalmente desviada da adoração verdadeira, praticava toda espécie de coisas repugnantes aos olhos de Jeová. E aquela toda situação deixava Miqueias um tanto triste, impaciente e até mesmo revoltado diante das circunstâncias que observava e que se encontrava. Tanto é que no capítulo 7 de Miqueias, no capítulo 1 até o final do capítulo número 20, nós observamos ele descrever a situação dos seus dias. Mas com o passar do tempo, Miqueias reconheceu algo muito importante que também nós precisamos reconhecer hoje na nossa vida e no atual sistema de coisas em que vivemos. O que ele reconheceu encontra-se descrito no versículo 7 deste mesmo capítulo 7, quando diz: Mas quanto a mim, ficarei vigilante, esperando por Jeová, e esperarei pacientemente pelo Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Miqueias reconheceu que quanto a ele, embora ele não pudesse mudar as circunstâncias, as situações vistas em sua volta que lhe causavam impaciência, ele teria uma atitude diferente, quando ele disse que esperaria por Jeová. Iria demonstrar uma atitude de paciência pelo Deus de sua salvação. Isso porque ele confiava que ele, no final, lhe ouviria. Quantas vezes na sua vida e na minha vida, nós precisamos refletir nessas palavras de Miqueias? Quantas vezes precisamos e já precisamos ter tido paciência com várias coisas que estavam fora do nosso controle, com circunstâncias que às vezes não dependiam apenas de nós para serem solucionadas? Como foi que reagimos ou reagimos hoje diante dessas circunstâncias? Ter a mesma atitude de Miqueias, ser paciente, saber esperar por Jeová Deus, nos ajudará e muito, não só a encontrar as soluções para os problemas que lidamos, mas também os fazê-los e resolvê-los do modo e da maneira que Jeová espera que façamos. É interessante que muitos, às vezes, sempre acham que algo falta em suas vidas. E de modo persistente, sempre procura pedir a Deus aquilo. Ficam, às vezes, impacientes até mesmo com a resposta que Deus possa lhe dar, achando que não era aquela ou que está demorando demais. Mas pensar em uma experiência que aconteceu com certo homem em uma ilustração
nos ajuda a ter uma compreensão certa a respeito disso. Diz que certa vez um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, mas Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. O relato conta que o homem ficou muito triste, pois não entendeu por que seu pedido veio errado. Daí ele pensou: deve ser porque Deus está tão ocupado com tantos pedidos para atender que acabou enviando meu pedido errado. E resolveu então não se questionar. Passando o tempo, o homem ele foi verificar aquele pedido que ele havia deixado esquecido. E o que aconteceu? Para sua surpresa, dos espinhos feios do cacto havia nascido a mais bela flor das flores, a conhecida por nós como a Dama da Noite, uma das flores mais lindas e aromáticas que existem. E da horrível lagarta transformou-se uma belíssima borboleta. Notaram bem? Deus sempre age da maneira certa. O seu caminho sempre será o melhor, mesmo que os nossos olhos pareçam estar dando tudo errado. Se você ou eu pedirmos algo a Deus e recebermos outra coisa, devemos confiar nisso. Devemos ter certeza de que Ele dá o que nós precisamos no momento certo. Nem sempre o que você deseja ou o que eu desejo é o que nós realmente precisamos. Como Ele nunca erra na entrega dos pedidos, devemos seguir em frente sem murmurar ou duvidar da capacidade de Deus de nos responder no momento certo aos nossos pedidos. Pois o espinho de hoje será a flor do amanhã. Então, quando nos vemos em situações que talvez fiquemos um tanto impacientes, tão determinados a nos ver livres daquelas circunstâncias, devemos nos lembrar disso. Quando nos vemos diante de situações onde queremos que nossos pedidos sejam atendidos, como talvez o encontro de um bom cônjuge, seja ele um bom marido, seja ele uma boa esposa, ou até mesmo o alívio para determinado problema que estejamos lidando na nossa vida, sempre devemos ter bem em mente. Precisamos confiar na capacidade de Deus de nos ajudar e na capacidade que Ele tem de responder às nossas orações. Precisamos também aprender a ter paciência conosco mesmo. Eu preciso ter paciência comigo para esperar e ver as mudanças que eu preciso e que você precisa fazer na sua vida para que as coisas melhorem. Precisamos ter paciência para viver com mais calma, paciência para lidarmos com as imperfeições de outros, paciência até mesmo para lidarmos com aqueles que são mais lentos do nosso ponto de vista. Talvez não sejam as pessoas que sejam tão lentas, talvez sejamos nós que somos tão impacientes que queremos as coisas na atitude imediatista. E nós sabemos que a vida não pode ser assim, e que Deus não responde os nossos pedidos e os nossos chamados de modo imediatista. Evitemos a atitude imediatista vista hoje no mundo, onde as pessoas querem tudo para hoje e não querem esperar nada para amanhã. A vida não transcorre desse jeito, mas algo precisamos ter em mente. Cada dia é um dia único, e o dia de hoje jamais se repetirá no dia de amanhã. Por isso precisamos aprender a viver bem esse dia de hoje, para que no dia de amanhã possamos olhar para trás e vermos que o usamos da melhor maneira possível. Por isso, na próxima vez que você se sentir impaciente, lembre-se de Miqueias e lembre-se que Deus sempre cuidará de mim e de você. Mas só se soubermos esperar pacientemente por Ele.
Pense nisso.